Amigos, estamos aqui com mais um programa de Corretor para Corretor e hoje recebendo um amigo de longas datas, parceiro, meu amigo Bismarck Fernandes Borges, vulgo no Correia. Diga aí, meu amigo Bismarck, seja bem-vindo. Fala, Tibério, tudo bem? Muito obrigado. É uma honra, uma satisfação estar aqui com você, participando desse bate-papo aqui. Vamos lá, cara. Para quem não sabe, os corretores mais novos, assim, mais novos de 25 anos atrás, o Bismarck, junto com o Riquinho e o Caliotosh, tiraram plantão naquele prédio no começo dali da Santos Dumont, no Beco dos Porcinhos, em frente da Serroli, o Palácio Progresso. Palácio Progresso não. Eles tiraram o plantão lá, a época que não tinha stand, era só uma mesa com as cadeiras. Diga aí, Bismarck, como é que você começou, meu amigo? Rapaz, por incrível que pareça, eu comecei lá no Palácio Progresso mesmo. O que foi? Eu morava em Salvador, um primo estava passando por lá e coincidiu de eu estar de férias. E ele me convidou, rapaz, Bismarck, vamos lá para Fortaleza, passar uns dias com a gente e tal. Porque meu pai é daqui, faleceu infelizmente, aqui de Fortaleza, mamãe do Aracati, está viva ainda, graças a Deus. E eu há muitos anos não pisava aqui. Aí vim para cá, passei aqui um mês, com 15 dias que eu estava aqui já, não aguentava sem fazer nada. E eles tinham uma imobiliária. E eu disse, rapaz, deixa eu passar uns dias nessa tua empresa aí para mim, dar uma opinião de fora, de gente, né, que não tem nada a ver com esse mercado, que a minha área era financeira. E assim eu fiz. Eles permitiram que eu fosse para lá. Aí eles tinham um carro com motorista para levar os corretores, para atender os clientes. Aí eu comecei a ir junto, né? Aí nessa brincadeira, na época você amarrava cachorro com linguiça, eu ajudando os caras a venderem, né? Ajudando os caras a venderem. Aí os caras se animaram, chegaram para os meus filhos e disseram, rapaz, esse cara vende assim, assado. Aí, na outra semana, que era a semana que eu iria embora, eu perguntei para ele se eu podia vender e eles me pagariam uma comissão. Aí só a gente paga. Rapaz, nessa brincadeira eu vendi 5 apartamentos em 5 dias. Que foi naquele prédio que o Cláudio Pessoa, da Mapec, extinta Mapec, construiu na João Cordeiro. Faz muito tempo isso. E eu fiquei impressionado com a quantidade de dinheiro que eu ganhei naquela época. Eu ganhava bem, porque eu era financeiro de uma multinacional, lá em Salvador. Apesar de muito novo. E os caras, assim, quando eu fui voltar, os caras chegaram lá na casa da minha tia e me prometeram mundos e fundos para mim vir para cá. Ora, um bocado de dinheiro num trabalho bom, acaba na rua, né? E eu peguei, coincidiu de quando eu chegar em Salvador, eu fiquei balançado, né, com aquele convite. E quando eu cheguei em Salvador, papai tinha sido chamado de volta para Brasília. Papai era da Receita Federal, concursado. Aí disse, meu filho, peça demissão lá no seu emprego, que a gente vai voltar para Brasília. Embora eu tenha nascido em Brasília, eu nunca gostei de Brasília. Eu disse, papai, não vou não. Aí disse, você vai fazer o quê? Eu disse, ou eu continuo aqui em Salvador, eu ganhava bem, dava para me viver muito bem lá, ou vou lá para Fortaleza. Ele disse, o que você vai fazer em Fortaleza? Porque o papai não gostava de Fortaleza também. Assim como eu não gosto de Brasília, o papai não gostava de Fortaleza. Aí eu digo, vou para lá, recebi um convite assim, e aí aconteceu. Eu resolvi vir para cá e me estabeleci. Né? Fui... Que ano era esse, Bismarck? Rapaz, isso era 1980. 1980. E eu tive a felicidade de encontrar aqui um segundo pai, que foi o senador Zé Dias de Macedo, que literalmente me botou embaixo do braço dele. Eu vendi a casa para o Roberto Macedo, que ele mora lá até hoje, nas Dunas. Eu diria que talvez tenha sido a maior venda feita até hoje unifamiliar, se você converter em dólar da época. E assim, aí o senador, eu desenvolvi uma relação de amizade com ele muito rápida, porque ele me via muito com o Roberto na época, procurando as casas para ele, né?
E a gente literalmente saía, olhava a casa, batia na porta. Pedia, não tá para vender? E empregada vinha, abria, às vezes, umas mais modernas já tinha o interfone. Né? E assim, terminei batendo lá nessa casa que era do Góes, da Nossa Senhora de Fátima. Antônio Góes. O Góes só morou nessa casa 22 dias. Acredite. Quando eu estava passando de frente a essa casa, o portão estava entreaberto, estava a esposa do Góes sentada num batente que dava para o deck, o jardim e tal, etc. E uma senhora sentada do lado dela e ela discutindo lá a decoração e tal, como é que ia ser, como é que não ia ser. Aí eu peguei e perguntei se eu podia entrar e conhecer a casa. A mulher do Góes, esposa de um construtor, né, não obstaculou em nada. Não, fica à vontade. Eu entrei, eu digo, pronto, essa casa aqui do Dr. Roberto. Mas tinha um empecilho. A dona Tânia, esposa do Dr. Roberto, já tinha me dito que não queria ir para a dona por causa das empregadas dela, que já estavam... Dificuldade, né? Tempo. Exatamente. Pega onde, é tudo longe. Dona Tânia, me diga uma coisa, a senhora tem motorista para quê? Seu motorista todo dia está às 6 horas em pé? À sua disposição está. Então é só ele descer e pegar a menina lá embaixo, numa parada de ônibus, trazê-las para cá para cima. É só esse o trabalho. Ela ficou calada assim, refletiu um pouco. Ela estava com a Melissa, a filha dela mais velha. Aliás, o mais velho é o Beto, o Roberto. Estava com a Melissa, e a Melissa, eu notei que a Melissa tinha adorado a casa, né? E ela também, a dona Tânia. Mas a casa é um espetáculo. Aí ela disse, me deixa em casa. Ela morava na Tiburcio Cavalcante, logo depois da casa do senador. Ela morava na esquina de Ana Bilhar com Tiburcio Cavalcante. Me deixa em casa, que de lá eu ligo para o Roberto, você já pega ele pela Marcos Macedo, que era a holding do Roberto Macedo, era Marcos Macedo 222. Quando eu passei por lá, o doutor Roberto já estava no portão, peguei e levei o doutor Roberto lá. Aí o doutor Roberto, na volta, gostou muito da casa, disse, de quem é a casa? Eu disse, do Antônio Góes, construtor. Aí ele disse, e quanto é a casa? Eu digo, eu não sei ainda não. Eu vou perguntar. Mas você me está ensinando a saber. Mas ele, o meu construtor, ele vem, tá? Eu disse, mas acontece que ele é do mercado, ele é de negócio, tá certo? E eu sei que o senhor tem condições de pagar essa casa sim. Rapaz, ele pagou na época 72 milhões, não sei de quê. Não me lembro mais qual era a moeda da época, entendeu? E foi assim uma venda que foi um burburinho na sociedade, todo mundo falou e tal, etc. Mas esse preço na época a gente não divulgou. Só se divulgou que a casa era um espetáculo, que muita gente foi ver e tal, etc. Aquela história, tu sabe como é que funciona. E daí nasceu realmente a minha amizade com o senador. Que você vendeu muito para ele, né? E comprou. E comprei muita coisa para ele também, porque assim, eu sentia, Tibério, que ele fazia aquilo para me ajudar. Que ele via que eu era muito novo, muito dinâmico, tá certo? E não conhecia ninguém aqui. Mas o papai teve uma preocupação muito grande com a gente. Ou seja, o papai sempre foi muito correto nas coisas dele, então sempre viveu dos proventos dele. Então, ele sempre deu para a gente o quê? Bons colégios, uma boa casa e comida. Presente, a gente só tinha 2 por ano. Era do aniversário do Papai Noel. Porque o dinheiro que ele ganhava, o mais que ele ganhasse, eram os 8 filhos. Nós fomos criados todos assim, né? Pois é. Turma antiga. Exatamente. Então, assim, quando eu comecei a frequentar os ambientes aqui, que o senador me levava, eu me sentia naturalmente em casa. Ou seja, eu não tive nenhuma dificuldade de estar transitando na High Society, não. Isso foi uma coisa que me ajudou bastante. Me lembro que teve uma ocasião que, qual era o point na época da sociedade e da política do Ceará? Era a casa do Flávio Marcílio, que era presidente da Câmara. Se duvidasse, ele mandava mais do que o governador naquela época. Né? Com certeza. Mas não porque ele também era muito amigo do Virgílio. Virgílio estava. Então, o senador disse, olha, quando tiver algum evento que eu possa lhe levar, eu vou lhe convidar. Aí começou a fazer isso. Né? Começou a fazer isso e a me apresentar aos empresários, aos políticos e tal, etc. Numa das ocasiões, o seu Edson Queiroz estava.
presente lá na casa do Flávio Maci. E eu sou muito parecido fisionomicamente com meu pai. Aí o seu Edson olhou para mim de longe. Aí disse, José, se referindo ao senador, quem é esse rapaz que está do seu lado? Aí ele disse, é o Bismarck, é meu afilhado. Aí me puxou, assim, pro lado dele. Tá? Aí o senhor se aproximou e disse assim, você é filho do João? Eu disse, meu pai chama-se João. Esse João Borges. Eu digo, é isso mesmo. Ele disse, rapaz, você é a cópia do seu pai. Porque o seu Edson era de 1925, o papai era de 24. Quando o seu Edson veio de Cascavel para cá, já era um rapazinho, adolescente. E o papai morava na Senador Pompeu. Não sei qual era a rua que o seu Edson morou com a dona Cordélia e a família, enfim, né? O seu Genésio. Moraram lá no centro. Mas a minha avó tinha se tornado muito amiga da dona Cordélia. E o seu Edson aqui e acolá, não era sempre. O seu Edson sempre foi muito trabalhador, muito dinâmico. E o papai era meio que playboy, porque era filho único. O avô coronel foi vice-secretário de segurança, subsecretário de segurança, e era suplente de deputado pela UDN. Né? Então, assim, quando o senador Zé Macedo começou a me apresentar essas pessoas, eu comecei a visitar e comecei a fazer negócios. Né? Que eu sempre gostei de fazer. Foram negócios individuais, negócios pontuais. Né? Não foi... Eu entrei por acaso no mercado de empreendimentos, de lançamento. Por quê? Porque chegou um momento em que eu estava atendendo a tanta gente ao mesmo tempo que eu me vi sem tempo. Então, eu tive que montar uma equipe. Né? Então, naquela ocasião, o que a gente fazia? Vendia o terreno para a construtora, ficava com o plantão. E aí foi quando eu dei a oportunidade ao Gilberto, meu ex-sócio, de vir trabalhar comigo. Ele disse, eu propus a ele a gerência, ele não aceitou, só viria como sócio. Eu dei a ele a oportunidade e ele, naquela ocasião, desempenhou muito bem o papel dele, como gerente. Ele realmente deu conta dos corretores e tal. Enfim, e aí, com o tempo, nós fomos a primeira empresa. Inclusive, essa época eu trabalhei lá 1 ano com você, ali na Tiburcio Cavalcante. Trabalhei 1 ano lá, foi esse tempo todo? Foi. Eu pensei que fosse menos tempo. Foi 1 ano. Nós somos a primeira empresa da nossa área que ia ser 100% informatizada com o sistema desenvolvido dentro da empresa. O Secov pediu nossos códigos-fontes emprestados para, em cima do nosso sistema, desenvolver o sistema dele. E tão bom que o Sérgio achou, numa visita que ele fez lá, tá certo? E assim aconteceu. Enfim, estava ganhando dinheiro? Estava ganhando dinheiro. Mas a minha saúde estava se deteriorando. Eu estava começando a ter pico de pressão, a ter taquicardia. E fui conversar com o meu médico. Eu era muito novo para estar tendo aqui. Fui conversar com o meu médico e perguntei a ele e tal, etc. E ele pediu uma série de exames, mas antes de fazer esses exames, ele já tinha conversado muito comigo, pensando, né? Os porquês. Sem eu entender, ele, na técnica dele, foi pensando. Para pensar dele. Aí ele disse, Bismarck, para que tu precisa da tua empresa? Porque eu vou deixar a parte, eu ganhava tanto quanto ou mais da empresa. Você sabe disso. Então, eu disse, rapaz, publicidade. Vitrine. Né? Mídia. Aí ele disse, pô, acaba com essa empresa. Concordo plenamente com o seu médico aí, porque eu sempre disse, rapaz, tu não precisa dessa apurrinhação que tu tem aqui no dia a dia, não, cara. Era muita apurrinhação. Há 20 anos, 20 e poucos anos atrás, eu abri o meu cofre. Tinha 32 mil reais de vale. Há 20 anos atrás. Essa história dos vales é muito interessante. Deixa eu contar um aqui. Que o Bismarck é sabido com dinheiro, é seguro. Não, sou não. Eu sou conservador, eu não sou perdulário. Aí tinha um corretor lá, o Bismarck, ele fazia os vales e era em UPC,
Era a moeda da época. a moeda de financiamento da época. Da época. Como os corretores vendiam e recebiam a comissão, era corrigido um PC, OTN, um bicho desse aí. O que fosse. E tinha um cabo que todo dia 30 ele aparecia com dinheiro para pagar o Bismarck. Aí dia 2, dia 3 pediu emprestado. Bismarck, rapaz, não virou o meio, eu tô perdendo dinheiro, não sei o quê. Como era o nome dele? Aurílio? Era Aurílio, acho que era. Aurílio. Eram dois irmãos. Eram dois irmãos. Eu sei que o Bismarck aí mudou a sistemática de vale. Aí os fregueses desapareceram. Mas como você perdeu muito dinheiro com vale, eu também perdi alguns. Inclusive com alguns corretores que já faleceram. Mas é isso mesmo, era o risco que a gente estava correndo para manter os corretores em plantões, porque diferente de hoje, naquela época os plantões eram muito... Não tinha atração nenhuma. Tinha não. Era um ar-condicionado. E olha lá, quando tinha. Era uma latada de um prédio, às vezes. Aí depois vieram esses plantões com decorado, com todo conforto, com mídia. Não, hoje, meu amigo, o creme de la creme. Né? Na nossa época, não. A gente vendia muito porque o mercado não era tão concorrido. Mas, por outro lado, a gente não tinha nenhum luxo, a gente não tinha absolutamente nada de o básico. Não tinha um celular. Não, nada. Isso não existia. Não tinha. Rapaz, a gente saía com uma pasta cheia cheia de planta. Não tinha nem que nem os books de hoje em dia. Eram plantas. Eram impressionante. Plantas mimeografadas, entendeu? Com a fachada, com o corte do prédio, com a fachada do prédio, com a planta baixa. Às vezes era com cheiro de álcool ainda, porque o mimeógrafo era azul, a planta era azul. Roxa. Era aquilo. Arroxeado, o negócio era triste. Hoje em dia, tá aqui, ó, o escritório de qualquer um de nós está aqui. Não precisa mais nem ter sede, se não quiser. Os corretores que têm já um network grande. A única coisa boa que a pandemia me trouxe foi exatamente isso aí, poder fazer videoconferência em casa. Porque tiveram de 2008 até 2019, eu comecei a trabalhar só no mercado sudeste. Da Bahia para baixo, para ser mais exato. Por quê? Porque é onde corre dinheiro. Né? Aqui nesse mercado atual, onde acontecem as coisas. A gente tem, talvez, aqui 5 investidores do mercado imobiliário que correm 20 mil corretores para oferecer as coisas. Né? Então, lá atrás, em 2008, eu comecei a buscar mercado fora e fui construindo, claro que levei muito tombo, né? Lógico. Mas fui construindo uma rede de parceiros que são confiáveis, são pessoas que a gente entrega um cliente, o cara atende, depois liga, Bismarck, qual é o teu Pix hoje, né? Qual é o teu Pix? O negócio foi tanto, a comissão foi tanto, eu dei minha nota, ou então me pede a minha nota, da minha parte, eu dou, e assim a gente fez. Entendeu? Uhum. Mas assim, o que me tirou do mercado de lançamento de empreendimentos foi porque, rapaz, a gente descobriu os PFs que os colegas dentro da empresa faziam. E era isso que estava acabando com a minha saúde. Foi o que o meu médico me Quem disse. quer trabalhar correto é difícil. Hoje, eu acho que diminuiu mais, sabe? Eu não sei, porque faz tempo que eu não tenho equipe, Smart. Minha última equipe, eu terminei, eu acho que foi em 2016. Então, você terminou bem antes. Entendeu? Acho que foi em 2004 ou antes disso que eu terminei. Ou antes disso. Pois é, o negócio... Eu não aguentava, eu sabia que o cara tinha feito o PF, eu sabia que o cara tinha feito o PF, ele chegava na sexta-feira na minha mesa, sentava de frente para mim e me pedia um vale. E eu olhava para a cara do cara assim. Dizia para me dar um vale, é melhor não. Rapaz, uma vez... A vontade era outra. Já passou a época que eu estava na Viva, de a gente ir buscar o dinheiro e o corretor já ter passado e apanhado. E ir embora. Aconteceu umas 2 ou 3 vezes. Até que o financeiro começou a controlar.
Porque os corretores, você confia, né? O corretor levou o cliente lá para fechar. O dono da construtora, às vezes, fica... Entendeu? Mas hoje em dia não acontece mais. A gente estava até comentando que hoje em dia as incorporadoras, as loteadoras, elas só aceitam pagar com CNPJ. Não tem mais pagamento, pessoa física. E o que é muito bom, isso aí amarra para todos os lados. Para todos os lados. Melhora muito. Viu? Mas deixar de existir, nunca vai deixar de existir, não, porque em toda profissão tem os maus elementos, né? Infelizmente, isso é do ser humano, né? E assim, eu não suporto, sabe, Tibério? Se eu estou com conhecimento que uma pessoa faz algo errado, eu já pago para estar longe dela. Não quero nem conversa, não passo nem perto dessa pessoa. Se me oferece um negócio, entra no meu ouvido, sai pelo vai outro, se estressar, você vai ter raiva. Não adianta. Procurar problema para mim. Não, estou fugindo disso já há muitos anos. É a mesma coisa de você vender para construtor que demora a pagar a comissão. Ainda deixa existe isso. Muito menos. Hoje, talvez 3%, 4%. Mas aqui e acolá ainda tem alguns entravezinhos e tal. Mas mudou muito o mercado. Hoje, a concorrência está grande demais, né, Bismarck? Muito grande. Verdade. Então, o pessoal tem que se adaptar a novas práticas. Agora, Nonô. Ele... eu não sei por que você me chama de Nonô. O fato de eu não ser perto do lar não quer dizer que eu seja miserável. Não é perto do lar. Eu sou contido. O Bismarck, a gente saía... Eu, minha mulher, a dele, a primeira dele, e ele, a gente ia jantar. Aí, quando estava terminando o jantar, a gente tinha tomado uma já. Aí ele dizia, a conta, por favor. Aí, quando a conta chegava, estava lá ele capotado, fazendo de conta que estava dormindo. Aí, no outro dia, eu dizia, Bismarck, tu pediu a conta? Não, eu queria só conferir, mas você pagou? Aí me pagava o que eu paguei, sabe? Mas era só para ter o prazer de pagar só no outro dia. Para deixar mais um dia o dinheiro no overnight. Não. Também. Não, no outro dia. Mas era só para ter a satisfação. Eu não tenho notícia do Bismarck ter... Isso aí não, enrolado ninguém, porque um jantar dessa... A gente saía muito, nós viajávamos juntos, a gente trabalhava junto, fazia parceria e éramos amigos e ainda continuamos amigos. Mas é como ele diz, ele começou a fazer negócios fora do estado e eu continuei no estado, entendeu? Mas agora ele está dando uma diminuída, que ele já tem uma estabilizada, ainda está fazendo só grandes negócios. E continuaremos amigos ainda por muito tempo, se Deus quiser. Nunca ninguém... A gente tem duas outras vertentes, né? Que não é só o mercado imobiliário. E a gente ingressou nisso aí já tem algum tempo, na área de energia, já tem desde 2008, uma espécie. E já está rodando, né? Demora, né, Bismarck? Demora... A engrenar demora um pouco. Na época foi até rápido, porque a gente entrou na questão da lei emergencial do Fernando Henrique, que foi o PROINFA, né? Aquilo ali, naquela época, foi excelente para quem entrou ali, né? Hoje o PPA, que é quanto se paga por megawatt-hora, é 3 vezes menos do que, na verdade, a gente está recebendo hoje, que o nosso é corrigido pelo IGPM. Entendeu? Bom, e entramos mais recentemente na área de assistência médica para pets. Né? Nós compramos uma concessão para o Norte-Nordeste de telemedicina para pets e a proporção que nós fomos criando musculatura, nós vamos credenciar clínicas e hospitais, aí sim dá toda a assistência. É essa que você veio aqui com o Fabrício, naquele dia que nós acertamos de fazermos um convênio, tanto para os corretores e os funcionários do Cresce terem um desconto. Exatamente. Os maiores grupos daqui nós já fechamos, já assinamos, tá? Pode falar o nome, se você puder, se você achar que pode. Não.
Não. Eu acho que eu não devo falar porque eu não conversei com ninguém a esse respeito, né? Tá. Esse tipo de publicidade, então não posso falar. Mas os maiores daqui a gente já fechou e temos alguns grandes grupos a nível nacional, porque como os meus clientes daqui são nacionais, né? Na nossa concessão existe uma cláusula específica dando a nós, a nossa empresa, atuar nacionalmente, exatamente por conta desses clientes. Né? Então, com essa abertura, e como a gente tem um network muito bom nesta parte, lá fora a gente está conseguindo trazer esses clientes para dentro também desse segmento, entendeu? Porque hoje o pet virou um ser da família, né? Mas eu sou da época que cachorro era... menino e cachorro não tinha direito a nada. Hoje em dia, se você chamar quem tem criação de pets em casa, chamar de cachorro, chamar de gato, a pessoa se sente ofendida. A pessoa se sente ofendida. Passou a ser um ser são da família, com nome e sobrenome. Da família. Então, assim, é um mercado que o ano passado movimentou, a cadeia toda, movimentou ano passado 53 bilhões de reais. Por aí você tira. É um mercado considerável. Eu até conversando com um desses nossos clientes, perguntei para ele, rapaz, por que tu não bota uma indústria de alimento, de ração para pet? Ele disse, Bismarck, eu já fiz essa conta, custa 1,5 a que eu já tenho. 1,5 para fazer uma indústria. Você imagina daqui que eu estou falando, né? O negócio é puxado. Os petzinhos hoje são muito, muito bem tratados. As famílias diminuíram, né? Muito. Tem gente hoje que não casa porque acha filho caro ou porque acha filho danoso, prefere estar sozinho. Sozinho assim, o casal. Aí adota tem os pets. pets. Impressionante. Isso Mas aí, o mercado imobiliário, que é, digamos assim, a minha origem aqui no Ceará, é um mercado que eu acho, o nosso mercado aqui, particularmente falando, eu acho um mercado muito pungente, sabe? Ele é um mercado diferenciado. Eu acredito que ainda seja, talvez, per capita maior do que o mercado de São Paulo. Hoje o maior mercado do Norte-Nordeste é o Ceará. Com certeza, né? Absoluto. Com certeza, né? Pois é. Então, assim, tem muito que se fazer, que se crescer, que se inovar. O que eu diria para essa turma mais jovem é o seguinte, o conselho que meu pai me dá. Palavra dada não se tira, e o combinado não é caro nem é barato, é o justo. Então, se você se mantiver assim, você que está agora na nossa atividade, se você se mantiver assim, você não perde nada. Você pode deixar de ganhar um pouquinho aqui, agora, nesse momento. Mas o seu nome vai se propagando e vai se perpetuando. E com isso você vai ganhar, e você vai ver lá na frente, e você vai ganhar, e ganhou muito mais. Pode ter certeza. E se capacite cada vez mais. Claro. Porque a nossa época, a gente era usar um HP, entender de contrato, fazer uns estudos, ter um IOB ao lado para entender de imposto que o cliente ia pagar e tal. Não tinha essa tecnologia que nós temos hoje, essas mídias sociais. Então, as pessoas têm que estar sempre se capacitando e se atualizando. É verdade. Meu amigo, quem não tem nada a ver com informática ou tem algum ascaro com relação à tecnologia da informação, esse está ultrapassado. Esse está morto e não sabe. É verdade. Tem que saber o básico, pelo menos. O básico. É isso aí. Bismarck, meu amigo, muito obrigado por seu tempo, né? A gente, ultimamente, tem se visto com mais frequência, graças a Deus, porque é sempre bom a gente estar revendo os amigos. Ele vai voltar a pagar a conta. E esse ano, vamos ver se em dezembro a gente marca com aquela turma
que é tudo sucata que nem nós, né? Meu amigo, eu não consigo Ora, sucata não. nem a pau. Pra se reunir aí, pra tomar uma e não bate-papo, tá certo? Tá certo, ótimo. Não, é porque nós somos chamados hoje de sucata. Eu digo que eu não sou. Não, Eu me não lembro sou também, não. do Zé Fiuza, que era o sucata de Playboy que o Emetério chamava. Você lembra? Zezinho Fiuza, nunca mais vi o Zé. Rapaz. Também. Nunca mais vi. Vou até procurá-lo agora. Muitos anos. Eu falando o nome dele aqui, Muito boa. viu? Muito boa. O Emetério Gatinho. Né? A turma antiga, viu? Turma boa. É isso aí. Eu que agradeço aí, Tiber, a oportunidade, um prazer sempre estar com você, né, em qualquer Obrigado, lugar. Inclusive pagando conta, né? Também. Ó, e parabéns aí para você pelas suas gestões, né, que se renovou. Eu acho que é uma demonstração da sua competência, que você sempre teve, continua tendo. O que você tem feito eu acompanho de longe, mas acompanho e só tenho a lhe parabenizar. Obrigado, meu amigo Bismarck. Então, muito obrigado. Até a próxima. Fique com Deus. Amém. Todos nós.